Apesar de eu ter falado da diferença das modalidades de culpa, imprudência, negligência ou imperícia, elas não têm nenhuma diferença naquilo que tange na dosimetria da pena. A hora que o juiz vai dar uma pena, ele apenas diferencia imprudência, negligência ou imperícia por mera questão conceitual, mas em verdade não quer dizer que aquele que foi imperito tem uma pena maior ou menor que foi negligente ou imprudente. De tal maneira que esta diferenciação é uma diferenciação meramente conceitual, meramente para nós do direito. Nós gostamos de fazer essa diferenciação, mas na prática pouco importa. Imagine que você agiu negligência, portanto ele não praticou o crime doloso e, portanto, você pede que o juiz desclassifique o crime doloso para culposo na modalidade negligência. Só que aí o juiz entendeu que, na verdade, ele foi imprudente ou imperito. Não muda nada, tudo bem? O que é importante foi você ter conseguido a modalidade culposa. Legal, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos, chegando aí no Instagram. Vamos lá, minha gente. Então, o terceiro elemento que eu quero trabalhar com vocês da culpa, eu vou colocar aqui de novo para os meus amigos do Teams. Quem está aqui no Instagram, eu vou citar. São as chamadas espécies de culpa. A culpa, na modalidade espécie de culpa, pode se dividir em culpa consciente ou inconsciente, culpa consciente ou inconsciente, culpa consciente ou inconsciente. Culpa consciente é aquela culpa com previsão, você previu o resultado. A culpa inconsciente é aquela sem previsão, você não tinha como prever o resultado. Tem uma terminologia em latim, a culpa consciente ou com previsão é a ex lascivia. Quer dizer, você tinha vontade, você tinha consciência do que ia acontecer. E enquanto que a culpa inconsciente, sem previsão, é a ex ignorância. Quer dizer, você não tinha qualquer noção do que poderia acontecer. Dentro da espécie de culpa, existe a segunda espécie, que é a diferença entre culpa própria e a imprópria. Culpa própria e culpa imprópria. Culpa própria, ou também chamada de culpa propriamente dita. Culpa própria ou propriamente dita. A culpa própria ou propriamente dita é a culpa comum, é a que estamos falando até agora. Ao passo que a culpa imprópria, também chamada de culpa por equiparação, culpa por assimilação, culpa por extensão. Então, em culpa imprópria você também pode chamar de culpa imprópria ou culpa por equiparação, por assimilação ou por extensão. Esta culpa imprópria não vai ser estudada por a gente agora. Ela é objeto de estudo daqui a algumas aulas, porque é uma matéria diferente. Ela chama culpa imprópria, mas na verdade o conceito correto dela é chamá-la de discriminante putativa ou erro do tipo permissivo, erro de tipo permissivo ou erro ou discriminante putativo. Então a culpa imprópria, em verdade, é um erro de tipo na chamada discriminante putativa. Então aí as diferenças de espécies de culpa. Você vai se lembrar que falamos na última aula, a diferença de dolo eventual e culpa consciente. Porque neste conceito que eu dei, dolo eventual e culpa consciente são muito parecidos e realmente são. Então tá aqui também, quem está no Teams, está vendo aí uma tela do meu computador, na qual eu estou diferenciando o dolo direto e eventual e a culpa consciente e inconsciente. O dolo direto e eventual e a culpa consciente e inconsciente. Você que está aqui no meu Instagram, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tela e vou jogar aqui para que você possa ver, tá bom? Porque é muita coisa e você vai fazer questão. Então, estou virando a tela. Então, tá aqui para você que está no meu Instagram, deve estar vendo aí.
Diferença entre dolo e culpa. Dolo direto e dolo eventual. Perceba que ambos têm previsão e ambos têm vontade de praticar o delito. Ambos têm previsão e ambos têm vontade. A diferença é que no dolo direto, você quer apenas, ao passo que no dolo eventual, você assume o risco de produzir o resultado, não é? É aquele dane-se, não quero atropelar, mas se atropelar, atropelei. E a culpa consciente e a culpa inconsciente? Culpa consciente, você previu o resultado, mas você não quer nem aceita o resultado. Você acredita que pode evitar o resultado. Ao passo que a culpa inconsciente, você não tem previsão, mas existe previsibilidade. Não tem previsão, mas existe previsibilidade, tudo bem? O agente não prevê, mas dentro do senso comum, qualquer pessoa poderia prever. E, no final aqui, o agente, na vontade, o agente não quer nem aceita o resultado. Essa tabela é legal porque ela faz uma diferenciação muito importante de dolo eventual e culpa consciente. Dolo eventual e culpa consciente. Todos me veem agora. Minha gente, olha só. Basicamente, culpa consciente e dolo eventual. Esta é a grande briga, hein? Esta é a treta. Porque eles têm uma diferença mínima, uma diferença muito pequena. Mas apesar deles terem uma diferença mínima muito pequena, conceitualmente falando, as penas são absurdamente diferentes. As penas são absurdamente diferentes. Se você pensar no crime de homicídio, homicídio culposo, o crime de homicídio doloso, ele tem a pena base dele de 6 a 20. De 6 a 20. Ao passo que o homicídio culposo, ele tem a pena base dele de 1 a 3. Quer dizer, 6 a 20 e 1 a 3. Olha só, se o Ministério Público acusa o seu cliente de homicídio em dolo eventual, a pena do seu cliente é de 6 a 20 se a modalidade, se o homicídio for simples. Porque se for qualificado, ele pode chegar de 12 a 30 anos. Imagine que você consiga reverter o dolo eventual que o seu cliente está sendo acusado para culpa consciente. Significa que o seu cliente vai ter uma pena de 1 a 3 anos. Se ele for condenado a pena mínima de 1 ano, ele tem inclusive direito à suspensão continuada do processo antes de ser condenado. É muita diferença, então vale a pena entender o que eu vou falar agora. Culpa consciente e o dolo eventual estão, na verdade, dentro da cabeça do agente. É o agente, é o autor do delito que decide se ele está com culpa consciente ou dolo eventual. É verdade, é ele que decide. Mas aí o aluno sempre me pergunta, mas professor, como é que eu vou fazer então para descobrir se está dentro da cabeça? Eu vou perguntar para ele? É claro que você pergunta, você interroga. E a depender do que ele fala, isso pode ser utilizado a favor ou em prejuízo dele, sem dúvida nenhuma. Mas existem elementos fáticos, provas, que você pode colher de testemunhas, de perícias, um estudo do local do crime, para saber a diferença. E o exemplo que eu gosto de dar é o que mata qualquer tipo de discussão. Veja, uma pessoa que saiu para dirigir, que bebeu e depois dirigiu o seu veículo, ela pratica esse crime por dolo, ela atropelou e matou alguém, né? Estava alcoolizada, então ela bebeu, saiu para dirigir, atropelou e matou alguém. Ela praticou esse crime por homicídio doloso ou ela praticou esse crime por homicídio culposo? Dolo eventual ou culpa consciente? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso e já deixou claro que vai depender da análise dos fatos. Pode ser tanto um como pode ser o outro. Então vou dar 2 exemplos para você nunca mais esquecer. Imagine que o autor saia de um bar embriagado que ficou a tarde inteira. Tem lá então o garçom como testemunha, que ele ficou bêbado. Tem o manobrista do carro dele que antes de entregar o carro para ele falou: ô mestre, você não quer que eu chame um Uber? Deixa o carro aqui no estacionamento, não tem problema não, eu chamo o Uber pro senhor. Não, e ele sai bêbado. Não, que se dane, eu vou sair que eu tenho que ir pra balada ainda, vou ficar de Uber, eu quero o meu carro.
que ele deixe claro que ele está pouco se importando, que ele sabe que ele está bêbado, está pouco se importando, e na esquina seguinte, ele, em alta velocidade, por estar embriagado, atropela alguém. A polícia vai nesse local, ela pega o manobrista, o garçom do bar, levam para a delegacia como testemunhas. Ele vai pegar a conta do bar, que o cara gastou lá 100, 200 reais em cachaça, e vai colocar nos autos do inquérito. Vai apreender as latinhas de cerveja da pessoa dentro do carro dela. Vai ver se no local do acidente, se o autor do delito, se ele freou o veículo dele. Porque se ele nem freou, quer dizer que ele nem viu, estava tão bêbado. Às vezes tem o arraste, né? Tem a marca do pneu que fica no chão. Significa que a pessoa viu, freou, só que não conseguiu frear. Isso daí pode ser uma situação favorável ao réu, por exemplo. Mas não, o cara nem viu. Ele passou por cima da pessoa, ele nem viu. Senhores, não há dúvida que aqui estamos falando em dolo eventual. Você vai responder por o crime de homicídio. Certo? Agora, olha outro exemplo. O cara foi lá e tomou 2 latinhas de cerveja. É uma pessoa acostumada a beber todos os dias. Ele bebe 2 latinhas de cerveja e não muda nada na vida dele. Não é diferente de você aí que toma um copo de vinho, já sai chamando urubu de meu louro, chavecando todo mundo. Não é isso. O cara está tranquilo, ele bebe aquilo. Aí ele bebeu, mas é claro que se ele fizer o exame, a dosagem alcoólica dele vai dar que ele bebeu. Ele estava na velocidade da via e, por alguma fatalidade, ele atropelou e matou uma pessoa. Essa pessoa está bêbada, ou pelo menos a sua dosagem alcoólica está também. Mas veja bem, essa pessoa que bebe todos os dias 2 latinhas de cerveja, 3 latinhas de cerveja e não muda nada na vida dela, ela tinha intenção no dane-se. Ela assumiu o risco de produzir o resultado quando ela ligou o carro dela e saiu para dirigir? O exemplo é igual ao outro? Então, se o exemplo não é igual, então você precisa dar a cada um o que é seu e atender o princípio da culpabilidade. Também o da proporcionalidade. Não adianta você querer punir uma pessoa por mera questão moral. Ai, não, mas é um absurdo. Isso é uma questão moral. Deixa para o Datena. Deixa para as igrejas, deixa para qualquer um pensar assim. Nós pensamos dentro da lei. Se eu não posso pegar o cara que realmente dirigiu embriagado e praticou o crime doloso, se é injusto eu trazer ele para o culposo, porque ele vai ter uma pena menor, da mesma maneira é injusto eu pegar alguém que não praticou o crime doloso, praticou meramente culposo, e tentar colocar esse cara como um assassino alcoólatra. Deu para entender? O jurista pensa assim. O jurista, ele pensa na medida da proporcionalidade dos atos. Legal? Tudo bem? Acho que ficou bem claro isso daí, hein? Acho que ficou bem claro isso daí.